Há códigos que governam o universo, sabes? Leis imutáveis de causa e consequência. Para cada ação, uma reação igual e oposta. Eu, com a minha mente que sempre procurou a ordem na matemática e a lógica nos sistemas, acreditava nisto cegamente, como um devoto acredita no seu Deus. O meu plano, na minha cabeça, era um exemplo de perfeição entrópica, uma equação sem falhas. Chegar a Lisboa 3 dias antes do fim das férias de Páscoa, usar a chave do nosso quarto que eu nunca deveria ter copiado e surpreender o Julião. A reação dele, essa seria a consequência perfeitamente calculada da minha equação. Seria o seu sorriso. Fogo, aquele sorriso. Aquele sorriso que parecia ter a capacidade de reorganizar as moléculas do ar à sua volta, tornando mais leve, mais respirável, mais nosso. A viagem de comboio do Porto para Santa Apolónia foi um borrão de ansiedade e ensaio mental. Cada quilómetro que o Alfa Pêndula devorava nos carris era um passo a menos na distância que me separava dele. Eu repassava a cena na minha cabeça como um programa de computador em loop, um código que eu tinha escrito e reescrito 1000 vezes. Eu, a entrar derrompante pela porta. Ele, provavelmente deitado na cama, com os seus auscultadores, perdido em algum documentário complexo sobre física quântica ou arquitetura brutalista, uma das suas obsessões do momento. Ele levantaria os olhos, a surpresa inicial a dissolver-se lentamente naquela calidez que ele reservava para tão poucos. E o seu sorriso. O seu sorriso. Aquele sorriso que parecia ter a capacidade de reorganizar as moléculas do ar à sua volta, tornando-o mais leve, mais respirável, mais nosso. Vês? O Julião não era só um colega de quarto. O Julião era um evento. Aos 21 anos, movia-se pela vida com uma facilidade que rosava o insultante. Tudo nele parecia ser mais inteligência, mais carisma. Até a forma como a luz de Lisboa parecia encontrar os ângulos do seu rosto de uma maneira diferente, como se a cidade estivesse tão apaixonada por ele como eu estava. Ele não andava, fluía. Não falava, compunha. Observá-lo era como ver um mestre artesão no seu ofício. Havia uma destreza inata em cada gesto, uma economia de movimento que era hipnótica. Era o tipo de pessoa que te fazia crescer melhor, mais inteligente, mais interessante, só para merecer o espaço aéreo que ele ocupava. E eu, com os meus 20 anos e a minha alma desajeitada, tinha-me tornado o principal espectador da sua genialidade cotidiana. Amava-o com a devoção silenciosa e febril de quem encontra uma religião. A minha surpresa não era só um presente para ele, era uma necessidade minha. Uma tentativa de provar à minha própria equação que a minha variável, o meu pequeno, insignificante eu, tinha algum peso na vida dele. A chave, fria e metálica na minha mão suada, parecia uma pequena traição. O Julião tinha-me dado a sua para que eu pudesse ir buscar um livro que ele se esqueceu uma vez e eu nunca a devolvi. Ele nunca a pediu de volta. Talvez se tenha esquecido, ou talvez, na minha mente esperançosa, ele gostasse da ideia de que eu tivesse acesso ilimitado ao nosso espaço, ao seu espaço. Esse pensamento alimentou-me durante toda a viagem. A promessa silenciosa de uma porta sempre aberta. Girei a chave na fechadura com o cuidado de um ladrão. O clique do trinco soou obscenamente alto no corredor vazio da residência universitária. Empurrei a porta 1 milímetro de cada vez, contendo a respiração. A primeira coisa que me atingiu não foi um som, mas a ausência dele. O silêncio. Um silêncio denso, pesado. Diferente do silêncio tranquilo que o quarto tinha quando o Julião estava apenas a dormir ou a ler. Este era um silêncio vazio. Entrei e fechei a porta atrás de mim. O som abafado selou o meu destino ali dentro. O ar estava parado, carregado com um cheiro que era quase correto, mas com uma nota estranha por baixo. Era o cheiro do Julião, sim, aquele perfume amadeirado,
quase incenso, que se agarrava aos lençóis e às cortinas, mas havia algo mais. Algo acre, humano, desconhecido. Os meus olhos percorreram o quarto. O nosso santuário estava como sempre, mas fundamentalmente alterado. A sua cama à direita estava desfeita, os lençóis escuros emaranhados como se tivessem testemunhado um combate. Um livro de poesias que eu nunca ouvi ler estava caído no chão, com o lombo para cima, quebrado. No seu escritório, um copo de água a meio. Tudo era evidência de vida, mas não da vida que eu conhecia. O quarto, que eu a sempre o meu refúgio, o único lugar no mundo onde eu sentia que as minhas bordas irregulares encaixavam em algum lugar, de repente parecia o território de um estranho. Cada objeto era um detonador para uma memória. O cadeirão de veludo gasto no canto, onde passámos uma noite inteira a debater se a humanidade merecia ser salva, alimentados por café barato e a certeza arrogante da juventude. O pôster de um filme francês antigo, na parede que comprámos juntos numa tarde chuvosa na Feira da Ladra, e cujos diálogos ele sabia de memória, recitando-os nos momentos mais inesperados para me fazer rir. A pequena pilha de vinis ao lado dos seus girapiscos, um santuário de som que ele me ensinou a apreciar, guiando a minha mão para sentir a vibração da agulha no sulco. A nossa rotina era uma rede de pequenos rituais. O pequeno almoço silencioso, onde só o som das páginas a passar e das colheres a bater na cerâmica preta preenchia o ar. As noites de estudo, em que o seu brilho brilhante desvendava conceitos que, para mim, eram impenetráveis. E ele explicava-me com uma paciência infinita, como se o meu entendimento fosse a coisa mais importante do mundo. Ele tinha construído à minha volta um ecossistema de conforto e aceitação. Um lugar seguro. E agora, naquele silêncio opressivo, eu senti os alicerces desse lugar a tremer. Foi então que o ouvi. Não foi alto, foi um som baixo, vindo de trás da única porta fechada do lugar, a da casa de banho. Um murmúrio. A princípio pensei que eram os panos, os queixios de um prédio antigo. Fiquei quieto, com a mochila ainda pendurada num ombro, o seu peso de repente insuportável. O som veio de novo. Não era metal, era carne. Era uma voz. A voz do Julião. Um alívio tolo e imediato inundou-me. Ele estava ali. O meu plano não tinha falhado por completo. Ele só estava no duche. Soltei a alça da mochila, deixando-a cair no chão com um baco surdo. Sorri para mim mesmo. Claro, eu estava a ser paranoico. O cansaço da viagem, a ansiedade da surpresa. Ia chamá-lo, gritar uma piada sobre o quanto ele estava a demorar, mas algo me deteve. O seu murmúrio foi respondido por outra voz. Uma voz que eu não conhecia. Uma voz masculina, mais grave, aveludada. As palavras eram indistinguíveis, mas a cadência era clara. Era íntima. Foi seguida de uma risada baixa, partilhada, uma risada que me excluiu, que me transformou instantaneamente num intruso. O sangue pareceu evaporar do meu corpo, deixando para trás um frio glacial que começou nos meus pés e subiu pela minha coluna. Cada pelo do meu avambraço se eriçou. Fiquei petrificado a um passo da minha mochila caída no centro do quarto que já não era meu. O universo ordenado da minha mente fez-se em estrilhaços, em milhões de fragmentos caóticos. Causa e consequência. Ação e reação. A minha chegada, a minha surpresa, a minha equação, tudo era uma piada. Eu era a variável insignificante, o erro de cálculo. O ar rareou, cada respiração era um esforço consciente. O meu cérebro, a máquina lógica em que tanto confiava, começou a disparar em retrospectiva, procurando dados, tentando encontrar o ponto onde a corrupção do sistema tinha começado. A minha mente arrastou-me para 3 meses antes, uma noite de inverno fria e úmida em Lisboa. Eu estava deitado na minha cama, a tremer debaixo de 3 cobertores,
derrubado por uma febre que nublava a realidade. O Julião cancelou seus planos, algo que raramente fazia. Passou a noite no cadeirão de veludo, saindo apenas para me trazer água ou colocar um pano frio na testa. Lembro-me de abrir os olhos a meio da noite e vê-lo ali. O brilho do ecrã do seu computador a iluminar o seu rosto concentrado. Ele não estava a estudar. Estava a pesquisar remédios caseiros para os calafrios. Os nossos olhares cruzaram-se na penumbra e ele dedicou-me um pequeno sorriso cansado. Deste-nos um bom susto, Nuno, disse ele. Nós. A palavra ressoou na minha cabeça febril. Naquele momento acreditei que o nós éramos ele e eu. Uma unidade. Uma entidade. Agora, de pé no silêncio mortal do nosso quarto, a palavra adquiria um significado diferente. Outra memória assaltou-me, mais recente, 2 semanas antes da minha viagem. Nós, os dois, sentados no chão, apoiados nas nossas camas a partilhar uma garrafa de vinho barato para celebrar o fim dos exames. Falávamos do futuro, dos medos que nunca admitíamos em voz alta. Confessei-me o meu pavor de me formar e descobrir que era medíocre, apenas mais um engenheiro no mar de rostos anónimos. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, apenas a girar o vinho no seu copo. Depois virou-se para mim, os seus olhos escuros e sérios. A mediocridade é uma escolha, Nuno, disse ele, a voz dele baixa e firme. É o medo que nos torna medíocres. Tu não tens medo, tu tens profundidade. Ele estendeu a mão e tocou no meu peito, mesmo sobre o meu coração. Os seus dedos quentes através da minha t-shirt. O toque durou apenas 1 segundo, mas ardeu na minha pele durante dias. Eu interpretei-o como uma confissão, uma ponte estendida sobre o abismo entre nós. Um convite. Agarrei-me a esse momento durante toda a minha viagem. Foi a minha prova, a minha constante na equação. Agora, o som de uma ducha a abrir-se na casa de banho, juntamente com as vozes abafadas, lavava a pureza dessa memória, deixando-a suja, manchada. A profundidade que ele via em mim talvez fosse apenas um eco da sua própria profundidade. Talvez eu fosse apenas um espelho interessante, um projeto pessoal. A mão no meu peito não foi um convite, foi um diagnóstico. O meu corpo finalmente obedeceu a algum comando primordial, não o de fugir, o de saber. O masoquismo da curiosidade é uma força mais poderosa do que a autopreservação. Os meus pés moveram-se sem som sobre o tapete. Um passo, depois o outro. Eu era uma sombra no meu próprio quarto. Com cada centímetro que me aproximava da porta da casa de banho, os sons tornavam-se mais claros. A água a bater nos azulejos, as vozes. Agora um diálogo que eu quase conseguia decifrar. Risos, uma intimidade descarada, desinibida, que zombava da minha presença invisível. O conflito entre mim era uma guerra civil. Uma parte da minha mente gritava, implorava-me que pegasse na mochila e fosse embora. Que voltasse em 3 dias, como planeava, e fingisse. Fingir que o silêncio no quarto era normal. Fingir que não sabia que outro homem conhecia a cadência do riso do Julião num ambiente mais privado da nossa casa. Poderia preservar a ilusão. Mas outra parte, a parte que o próprio Julião disse que tinha profundidade, a parte que ansiava pela verdade, por mais brutal que fosse, empurrava-me para a frente. A incerteza era uma tortura pior do que a pior das certezas. A porta branca e fechada tornou-se o epicentro do meu mundo. Sabia com clareza aterradora que se confirmasse o que meu instinto já gritava, eu nunca mais seria a mesma pessoa. O Nuno que ensaiava sorrisos e planeava surpresas estava a morrer a cada segundo, que o passava ali paralisado. A minha mão levantou-se, trêmula, os meus dedos roçaram a madeira fria da porta e a batalha entre mim cessou. A decisão estava tomada. Lentamente inclinei o meu corpo para a frente. O meu rosto aproximou-se da fresta junto à bisagra, uma fissura escura que prometia o conhecimento ou a aniquilação. O primeiro sentido a ser invadido foi o olfato. Um vapor quente e denso escapava, trazendo o cheiro do sabonete sândalo do Julião. Um cheiro que para mim era sinônimo de casa, mas agora vinha entrelaçado com outro odor,
um almasco pesado, um cheiro de pele e de esforço que não era o meu. Juntos, criavam uma terceira fragrância, a da traição. Depois vieram os sons, agora com uma clareza terrível. A água do chuver já não era um som uniforme, era uma percussão constante contra dois corpos, não um. As vozes eram murmúrios colados à pele. Não entendia as palavras, mas entendia a linguagem. Eram os sons baixos e guturais do desejo, as exclamações suaves da entrega. O meu olho já estava colado à fresta. A luz do banho era ténue, filtrada pelo vapor. A princípio via apenas formas, silhuetas a mover-se contra o branco dos azulejos. Eram como sombras em um teatro de marionetas. Mas depois o vapor moveu-se. O pano abriu-se por um instante e a realidade atingiu-me com a força de um soco no estômago. Vi os costas do Julião, os plasomóplatas definidos, a curva suave da sua coluna. Mas não estava sozinho. Havia mãos nela, mãos grandes e seguras, que não eram as minhas. Mãos que conheciam aquele território. Não exploravam, possuíam, deslizavam pela pele molhada com uma autoridade que vinha da repetição, do hábito. Eram as mãos do Ricardo. O Julião estava de frente para o outro, os seus corpos pressionados um ao outro debaixo do jato d'água. A cabeça de Julião estava jogada para trás, o pescoço exposto num arco de rendição completa. A expressão nos seus lábios entreabertos não tinha nada a ver com o dos... Era êxtase. Era a mesma expressão que eu tinha nos meus sonhos mais secretos, a expressão que eu passava noites em branco a imaginar como seria provocá-la. E ali estava ela, real, vívida, mas era um presente para o outro. Moviam-se em conjunto, uma ondulação lenta e poderosa. Não havia hesitação, não havia a falta de ajeito de um primeiro encontro. Era uma máquina perfeitamente calibrada. O corpo do Ricardo era um contraponto ao do Julião, mais robusto, mais angular, mas encaixavam como se o tivessem esculpido da mesma matéria. Era uma resposta um para o outro. A genialidade do Julião, a sua destreza inata, não se limitava à sua mente, estava ali, em plena exibição. Ele não era passivo, era um participante ativo, um diretor daquela sinfonia profana. E eu, o espectador patético, presenciava a prova determinante de que nunca estive nem perto de compreender a extensão dos seus dons. O meu olhar estava fixo, incapaz de desviar-se. Vi a forma como os músculos das costas do Ricardo contraíam a cada movimento. Vi a ternura que com o Julião, mesmo no auge da paixão, passava os dedos pelo cabelo molhado. Do outro. Foi esse detalhe, esse pequeno gesto de carinho no meio da ferocidade do desejo que finalmente me quebrou. Não era só físico. Era afeto. Era um carinho que eu invejei com cada fibra do meu ser. O clímax deles foi silencioso. Um aperto final, um suspiro profundo que se misturou com o som da água. Os seus corpos ficaram quietos por um momento, ainda unidos, as testas coladas uma na outra, e nesse momento de calma, o Julião abriu os olhos. E eu vi. Vi a suavidade nos seus olhos, a gratidão, a conexão. Era um olhar que eu nunca tinha recebido. Era um olhar que dizia nós. E pela primeira vez eu entendi o que esse nós realmente significava. O recuo foi um ato involuntário. Um espasmo de todo o meu corpo. Tropecei para trás, batendo com as costas na parede oposta, com um banco surdo. O mundo tornou-se num túnel. A minha mente, a cidadela da lógica, estava em ruínas. Os fragmentos da cena repetiam-se um loop, cada um mais cruel do que o outro. A raiva veio depois. Raiva contra o Julião pela sua mentira silenciosa. Raiva contra o Ricardo, o ladrão anónimo. Mas, acima de tudo, a raiva mais corrosiva estava dirigida a mim próprio. Por ser um idiota. Um tolo completo. Cada memória que eu tinha guardado como um tesouro revelava-se agora como lixo. Sentei-me no chão, o corpo inteiro a tremer, e abracei os meus joelhos. O nosso santuário agora era uma câmara de tortura. O som do chuveiro cessou. O silêncio que seguiu foi o som mais alto que eu já ouvi. Era um buraco negro a sugar toda a esperança. E então o clique metálico da fechadura da casa de banho a abrir-se. A porta abriu-se lentamente.
E no vão, envolto em vapor como uma aparição, surgiu o Julião. Ele só usava uma toalha branca na cintura. Estava bonito de uma forma que me causava dor física. Os seus olhos, ainda um pouco turvos, percorreram o quarto. Então encontraram-me, encolhido no chão, uma figura patética de desolação. Viu sequência de emoções cruzar o seu rosto. Surpresa, confusão e então o lento terror do entendimento. Os seus olhos regalaram-se minimamente e seguiram o meu olhar, que não estava nele, mas na porta ainda aberta atrás dele, de onde agora emergia a segunda figura, o Ricardo. A atmosfera no quarto mudou instantaneamente. A temperatura pareceu decair 10 graus. O ar tornou-se denso, elétrico. Ninguém falou. O silêncio era uma entidade viva, um terceiro personagem na sala, um monstro que nos sufocava. Nuno. Começou ele, a voz rouca. Levantei uma mão, um gesto pequeno, fraco, mas que o silenciou instantaneamente. Não havia nada que ele pudesse dizer. Um desculpa seria um insulto. Uma explicação seria uma coleção de mentiras. Levantei-me do chão com as pernas trêmulas e caminhei para a minha cama, o meu lado do quarto, a minha trincheira. A distância entre as nossas camas, antes insignificante, parecia agora um abismo intransponível. A despedida ocorreu ali, naquele silêncio ensurdecedor. Foi a morte da nossa amizade, do nosso nós. Foi um funeral sem corpo, sem flores, apenas com a dor nua e crua da perda. As semanas que seguiram foram uma aula sobre as infinitas texturas do silêncio. Havia o silêncio da manhã, quando fingíamos dormir para não nos cruzarmos. Havia o silêncio da tarde, quando um de nós saía para que o outro pudesse respirar. E havia o pior de todos, o silêncio da noite. Deitados nas nossas camas, a menos de 3 metros de distância, dolorosamente conscientes da respiração um do outro. A nossa comunicação reduziu-se a um essencialismo brutal. Vais usar o chuva? Podes apagar a luz? A minha raiva inicial dissolveu-se numa tristeza profunda e resignada. Percebi que o que mais doía não era a traição do Julião, mas a traição da minha própria percepção. A humilhação de ter sido tão cego. Eu não era especial. Eu apenas queria desesperadamente ser. Construí um santuário para um Deus que nunca soube que estava a ser adorado. O verdadeiro vilão da minha história era a minha própria expectativa. Ainda não sei como esta história acaba. Todas as noites deito-me na minha cama e olho para a silhueta dele do outro lado do abismo que criamos. A pergunta que me faço já não é porquê. A pergunta agora é: e depois? Continuamos nesta tortura silenciosa até ao fim do semestre? Algum de nós ganha coragem para pedir uma transferência? Ou, no cenário mais improvável e assustador de todos, tentamos falar? A confiança é um ato de fé cega. A minha fé foi abalada de forma terminal. E a pergunta que me consome todas as noites é: quando a tua fé se destrói, procuras uma nova religião ou aprendes a viver sem deuses?